A pergunta do senhor é muito pertinente. Em primeiro lugar, por doença diverticular do intestino grosso ser muito frequente, principalmente a partir dos 60 anos. E também ela não tem nenhuma relação com câncer coloretal, ou seja, é uma doença de evolução totalmente benigna. Inicialmente, quando o paciente tem alguma crise ou algum sintoma, existe a importância e a indicação de fazer a colonoscopia para a diferenciação entre divertículo e câncer, para se estabelecer um diagnóstico. Uma vez tendo o diagnóstico de doença diverticular, não há a necessidade de ficar fazendo colonoscopia anual. O paciente não tem nenhum risco aumentado de ter câncer coloretal por apresentar doença diverticular ou ter tido crise de diverticulite. Somente uma colonoscopia inicial para diagnóstico e depois entra no rastreamento da população normal. Acho que o que o Celso falou sobre doença diverticular também vale muito quando a gente pensa em apendicite, tá? É outra doença benigna do intestino, da região do apêndice, é uma infecção do apêndice secal, tá? E isso não tem nenhuma relação com câncer de intestino, nem como fator de risco, nem ao longo do acompanhamento de quem já operou. Então isso não vai mudar em nada, tá bom? Só ressaltar uma coisa, a apendicite é uma afecção de urgência muito comum. Acredito que a apendicectomia, junto com a cirurgia de hérnia, são as cirurgias mais comumente realizadas em hospitais gerais no mundo todo, porque é muito comum a apendicite. E é totalmente benigno, como o Dr. Alexander comentou agora há pouco. E os tumores do apêndice são frequentes, como no resto do intestino? Não. Os tumores malignos do apêndice são muito raros, mas normalmente eles começam como um quadro de apendicite. Então, apendicite é uma situação comum, de tratamento relativamente simples, a não ser em situações um pouquinho mais complexas de infecção. Não predispõe a tumores do intestino, mas a gente nunca pode esquecer, eu falo, nós médicos, nunca podemos esquecer de confirmar o laudo da biópsia quando o apêndice é removido na cirurgia do apêndice, né? É muito raro um tumor do apêndice, mas dentro da raridade a gente não pode deixar passar despercebido. Então, teve uma apendicite, tudo bem, está resolvido, não predispõe a câncer, não é maligno, não é uma doença benigna, é uma inflamação, né? Mas nós médicos temos a obrigação de checar a biópsia, não, é só uma apendicite mesmo. A senhora colocou uma coisa muito pertinente, que não é só há 40 anos atrás. Até hoje é muito frequente a gente ver isso na nossa prática diária. Esse tipo de sintoma comumente associado a hemorroida ser confundido com tumores do intestino. É por isso que é muito importante esse conceito de que a gente, se por um lado a gente não deve esperar os sintomas aparecerem para ir atrás do diagnóstico, por outro lado, qualquer tipo de sintoma intestinal ou retal exige uma investigação por colonoscopia. Hemorroidas são muito frequentes, as hemorroidas sangram com frequência, né? E na grande maioria das vezes que a gente tem um sangramento que aparece nas fezes, na grande maioria das vezes é uma coisa benigna, né? Hemorroida ou uma fissura anal, mas uma hora pode ser uma coisa mais séria. Então, eu vou repetir um pouco nesse ponto, que é muito importante. Qualquer sintoma intestinal, cólicas, alteração do ritmo do intestino, sangue, sangramento, dor ao evacuar, obrigatoriamente deve ser investigada, pensando num diagnóstico de tumor, mesmo que essa possibilidade seja baixa, mas ela deve ser investigada porque é muito frequente esse tipo de situação. Isso é só uma hemorroida, vai deixando e quando vê, não era uma hemorroida. A chance de ser uma hemorroida é maior, mas não é a única situação que pode dar sangramento, né? Acho que é só outra pergunta. Mesmo o íleo, né, essa parte final do intestino delgado, a partir dali já é intestino grosso, a localização de tumores é muito rara nessa região. Mas a anemia, ela faz parte desses sinais e sintomas de tumores do intestino. É obrigatório colonoscopia e investigação de anemia, e ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra disso.
quem tem que lembrar somos nós, né? Não são vocês, somos médicos, né? Fez um exame de sangue por qualquer motivo, apareceu lá a hemoglobina baixa. É obrigação do médico fazer uma colonoscopia, porque tumores, principalmente do lado direito do intestino, dessa região, junto do íleo, é que costumam dar anemia. Então, a anemia também faz parte do rol desses sinais e sintomas que obrigam a realização de uma colonoscopia.